Olá, então, dando seguimento aí à nossa farmacologia, agora a gente vai só dar uma palhinha, né, sobre os antiarrítmicos, né? Deixo para vocês como dever de casa entender sobre o mecanismo, né, das arritmias, né, que geralmente tem a relação com o automatismo anormal e também mecanismos de reentrada, tá? Isso é importante, às vezes, na definição e na tomada de decisão de alguns tipos aí específicos de antiarrítmicos, ok? Tá? Primeiro, antiarrítmicos, né, eles vão ter múltiplos efeitos, né? E alguns deles vão ter efeitos bem complexos sobre a arritmia, inclusive podendo tratar a arritmia ou seu uso em doses tóxicas, por vezes, causar um efeito, na verdade, pró-arrítmico, né? Induzir arritmias também, tá bom? Alguns deles têm atuação em múltiplos alvos, ou seja, eles vão agir em muito mais do que um canal realmente, mesmo que ele seja classificado num determinado tipo de canal, pode agir também em determinados outros canais ali do potencial de ação elétrico, no caso agora que a gente está falando de uma célula especializada em conduzir eletricidade, tá bom? E então a gente tem que entender o mecanismo da arritmia para poder, às vezes, definir aí o tipo de fármaco, tá? Então, os antiarrítmicos, né, eles vão influenciar em alguns aspectos, né? Aumenta o tempo diastólico, né, pelo potencial diastólico, isso é muito relacionado àqueles que reduzem aí a frequência cardíaca, né? Ele modifica a velocidade da despolarização também. Eles podem elevar um potencial de um limiar, ou seja, uma voltagem muito maior ali daquela célula para ela que ela comece a ter um estímulo para deflagrar por exemplo, uma contração, tá? E também podem prolongar um potencial de ação, que é o tempo em que uma célula leva para despolarizar e depois repolarizar, tá bom? Basicamente, o que a gente tem que saber realmente, classificação dos antiarrítmicos, né? E a gente tem essa classificação que é clássica, que é de Vaughan Williams, que a gente vai classificar eles em classe um. A gente tem a classificação da classe um envolvendo os bloqueadores dos canais de sódio, né? Que estão inicialmente naquela fase ali inicial, fase zero, geralmente do estímulo de despolarização. A gente tem a classe 2, que são os antagonistas beta-adrenérgicos, né, que agem no sistema principalmente simpático. A gente tem a classe 3, que são drogas que potencializam o potencial de ação, que são as drogas que, na verdade, têm ação principalmente em atuar bloqueando canais de potássio, que a gente vai ver mais à frente. E as classe 4, que a gente vai ver que são os bloqueadores de canal de cálcio, que já foi tema abordado aí na nossa farmacologia há um tempo atrás. Aqui a gente traz os fármacos e vê com abrangência que a classe um, que vai ser foco dessa aula hoje, ela é subclassificada em um A, um B e um C. E atualmente a gente não usa praticamente a classe 1A, né? E geralmente é uma das classes aí mais perigosas em alterar intervalo QT, e esse intervalo QT que poderia propiciar um evento pró-arrítmico, tá bom? A gente tem aqui na classe 2B ainda em uso a lidocaína, que é utilizado para arritmias apenas ventriculares, tá? E a gente tem aqui classe 1C, o exemplo clássico, a flecainamida e a propafenona. Propafenona podendo ser usada aí para arritmias su supraventriculares e arritmias também ventriculares, tá? Classe 2, né? A gente tem todos os beta-bloqueadores, que a gente vai ter o propanolol, o metoprolol, né? Todos os beta-bloqueadores entrariam aí, né? No caso, metoprolol, propanolol, a gente deveria nebivolol, a gente tem carvedilol, a gente tem atenolol, enfim. Mas tem um muito específico, que é o sotalol, que ele tem um efeito em canal de potássio, que ele não se enquadra na guia dos beta-bloqueadores e ele vai se enquadrar na classe 3 de antiarrítmicos, tá? A amiodarona e o sotalol são bloqueadores aí dos canais de potássio, tá bom? Então, beta-bloqueador, que é o sotalol, ele não é da classe 2, ele é da classe 3, tá? Ambos usados aí principalmente tanto para arritmias supra quanto arritmias, na verdade, ventriculares também, tá? E aí, classe 4 a gente tem os bloqueadores de canal de cálcio não dihidropiridínicos, né? Que tem aquele efeito dromatotrópico, né? Que é realmente relacionado à condução, né? De célula cardíaca.
que é o verapamil de tiazem, tá? E temos classificado como miscelânea, alguns livros trazendo como classe 5, né? Algumas outras classes, como a adenosina, o digital, a digoxina e também até o sulfato de magnésio, em que o mecanismo às vezes é desconhecido, mas a adenosina, por exemplo, a gente vê que ela tem um mecanismo mais de ação em relação à célula nodal, tá? E aqui a gente vê, né, o quanto que esses canais influenciam, né, por exemplo, aqui na fase zero, em que a gente tem um efluxo rápido aí de sódio, então medicações que, na verdade, eles atuam bloqueando essa fase zero, né, então vai propiciar, vai alterar ali o potencial, né, de membrana da célula, no caso aí especializada em condução cardíaca, tá? A fase um é que a gente já tem no caso aqui, já o envolvimento dos canais de potássio, a fase 2 o envolvimento dos canais de cálcio, tá? A fase 3 aí mais predominante ainda, os canais de potássio, tá? E a fase 4 que é o reequilíbrio, né? Geralmente liga-se à bomba de sódio, potássio, ATPase. E aqui a gente vai ver, né, o que é um período aí de repolarização, tá? E um período realmente o que é um período refratário, né? A gente diz, né, que neste momento em que você tem um estímulo elétrico, 1 milhão de íons aí entrando ou saindo, né? Você vai ter nesse momento uma contração e logo em seguida aí um relaxamento ventricular. E hoje a droga que a gente vai ver estudar é a classe um, tá? E a classe 3, porque a classe 4 a gente já viu, a classe 2 também. Então, bloqueadores aí dos canais de sódio, a gente vai ver que são os canais de sódio serão bloqueados e vai diminuir aquele limiar de excitabilidade, e aí na fase zero, no máximo ali estourando fase um, tá? Vai diminuir a velocidade de condução nos tecidos, vai aumentar a duração do QRS no eletrocardiograma. Você vai ter uma duração e um tempo de potencial de ação geralmente não afetado, vai diminuir arritmias que têm o cunho de automatismo, tá? Podem piorar alguns mecanismos de reentrada, mas a gente vê que naquelas que são até mais usadas, que é a classe 1C, né? A gente geralmente não vai ter esse efeito, né? E que são drogas mais seguras, a classe 1C ali, tá bom? Que aí engloba a flecainamida e a propafenona, tá bom? E geralmente pacientes que estiverem usando essas drogas e precisarem de certa forma resolver uma cardiodesfibrilação, esses pacientes bem possível precisar de um limiar de desfibrilação, mais de energia ali para você poder reter uma arritmia. E como a gente vê o potencial de ação aqui em preto, né? O que é que essas drogas, né, de acordo com a classe 1A, 1B e um C elas poderiam aí estar relativamente fazendo, né? A gente vê aqui que é aquela alteração na fase zero e na fase um, né? O quanto que é modificado, né? Tá? E pelo menos aqui, ó, a classe 1C é a mais segura, porque em relação a esse período refratário, ela não mexe muito, então seria mais segura em evitar torsade de Pointes, por exemplo. Então, independente do que for, são drogas que a gente vai priorizar que elas são pró-arrítmicas, elas podem causar. E uma das questões, né, dessa toxicidade pode levar a um ataque ventricular pós-infarto, geralmente por mecanismo de reentrada. Pode ter aumento da condução pelo nó AV, principalmente a quinidina, né? Hoje em dia não é usada por um cunho de arritmia, mas ainda às vezes é um antimalárico. E pode causar, né, pela questão de bloquear o canal de sódio, né? A gente tem que lembrar que outras células também, né, como a célula da placa neuromuscular, e pode causar paralisia neuromuscular. A gente tem medo de paralisia da musculatura respiratória, tá? Agora a gente vai falar dos fármacos que prolongam o potencial de ação, e aqui eu foco na fase, naqueles canais, né, na verdade, classificados como antiarrítmicos é, de terceira classe, né? Que aí a gente vai ver os bloqueadores dos canais de potássio, né? Que é esotalol e também a mildarona, tá bom? Já logo aqui já coloco o famoso intervalo QT. Esse intervalo ele vai se alargar, ou seja, entre o início da onda Q até o fim dessa onda T vai ser muito maior do que a gente está vendo aqui.
Quando você pega isso marcadamente num eletrocardiograma, esse paciente que está usando esse tipo de droga, é bem possível que ele possa sofrer um fenômeno aí pró-arrítmico, indução e risco aí de morte súbita nesse paciente, tá bom? Então, a maioria deles vai atuar bloqueando o canal de potássio, né? Então, o sotalol e a amiodarona. Vai aumentar a duração do potencial de ação, ajuda a reduzir o automatismo normal, aumenta a refratariedade da célula cardíaca, é eficaz em tratar reentrada. Então, o mecanismo de automatismo, o mecanismo de reentrada auxilia e também automatismo anormal também auxiliaria, tá? Algumas também bloqueiam o receptor beta, no caso do sutalol, eficaz em arritmias agora atriais e ventriculares, mas o cuidado é nisso, né? Que elas aí aumentam o intervalo QT no eletrocardiograma, tá? E aqui a gente vê, né, o que elas fazem, né? Que geralmente aí já entra aqui a fase 3, né? Importante aqui a fase 4, né? Então, induzem aí uma repolarização prolongada, né, no nosso paciente, na célula cardíaca dele, tá? E aqui são os exemplos dessa classe 3. E esse é o efeito adverso de pró-arrítmo que a gente quer evitar, que o prolongamento excessivo do intervalo QT pode causar, que é essa arritmia, que é um tipo de taquicardia ventricular polimórfica, tá? Em que se confere o torsade pointes. Diz que as pontes estão torcidas, né? As pontas, né? Ou seja, são pontas de certa forma mais estreitas e que vão depois se alargando novamente e aumentando aí a voltagem delas, né? Esse tipo de arritmia, a reversão depende de sulfato de magnésio e aí cardiodesfibrilação. Alguns fármacos específicos que a gente vai ver agora bem detalhadinho: adenosina, mildarona, dronedarona, lidocaína e propafenona. A adenosina, gente, a adenosina é naquele, é a miscelânea, né? É classificada né, como droga aí na quinta de Vaughan-Willis, talvez, tá? Na verdade, ela é um nucleosídeo de ocorrência natural, a gente tem circulante, mas a gente consegue produzir em laboratório. E é uma medicação antiarrítmica de duração muito rápida. Ela dura aí 30 segundos, a meia-vida dela, e ela já sai a sua ação. Ela é feita totalmente em bolos e tem que ser muito rápida. Aplicou na veia, levanta e eleva rapidamente o membro, tá? E logo em flush de soro para poder a medicação ir logo para o coração. Tem que ser rápida. É para tratamento de arritmias que são supra, tá? Supraventriculares, arritmias atriais principalmente, tá? E também, às vezes, arritmias aí de cunho reentrante, tá bom? O mecanismo de ação é porque já tem o receptor de adenosina. Se liga o receptor de adenosina, vai causar no nó AV, tá? Principalmente aqui, ó. Nó AV, gente, é uma ação nodal. Vai causar um fenômeno ali de assistolia momentânea, ela vai dar um reset cardíaco, e com isso, na verdade, o coração, depois da sua ação, ele começa a funcionar de forma normal, né? É o famoso aparelho, né, com problema que você tira da tomada, põe na tomada, tudo volta a funcionar, tá? A adenosina é como se fosse assim para as arritmias supraventriculares, principalmente as reentrantes, para a gente poder tratar, tá bom? Então, ela vai reduzir transitoriamente a frequência cardíaca sinusal, a velocidade de condução AV e vai aumentar a refratariedade do nó. E é aí sim que a gente vai ver também no nosso monitor. Apliquei adenosina e aí com o tempo a gente vai ter uma assistolia transitória, voltando a ritmo até que o paciente ele volta a um ritmo normal, sem arritmia, tá? Mecanismo de ação, a gente vai ter o receptor de adenosina, né? Vai causar uma hiperpolarização dessa membrana, por isso que aí vai alterar o potencial de ação. A gente tem efeitos adversos relacionados, tá? E a gente tem que lembrar que a adenosina não pode ir asmático, tá? Assim também como, tá? Algumas outras medicações não podem ir asmático, né? A gente tem que lembrar, né? Beta-bloqueadores, né? Cuidado, né? Não tem condição, né? E vamos falar outros mais para frente, né? Os efeitos adversos, né? Curta duração vai causar aquela sistolia e aí geralmente causa uma sensação de morte, né? Esse é o efeito adverso pior que o paciente sente, né? Esse sente que a caixa torácica dele ou que o peito fosse explodir, né? Uma sensação de morte iminente em que a adenosina ela pode causar. E o problema aí do broncoespasmo. Então não vamos esquecer, né? Que é contraindicado no caso aí do paciente que tiver asma.
Agora vamos falar da mildarona, né? A mildarona é droga antiarrítmica, na verdade, né? Que não sabe o que tem, às vezes a mildarona ela pega tudo, né? Todo tipo de arritmia, né? Ela geralmente ela é capaz de ter ação. Ah, já que ela é tão boa assim, por que que eu não uso para tudo? Por conta dos efeitos adversos dela. Os efeitos adversos a longo prazo são efeitos muito deletérios, então não é uma medicação que seria a escolha realmente para um tratamento mais prolongado de qualquer arritmia, tá? Mas existem situações que não tem jeito, que acaba sendo só a mildarona a possibilidade, tá? Então, múltiplos efeitos farmacológicos e ele é um análogo do hormônio tireoidiano, iodarona, tá? Então, vai interagir muito com a tireoide, tá bom? Ele é lipofílica, tem uma elevação muito lenta e pode levar, às vezes, aí anos, inclusive, de impregnação, tá? Ela tem para uso oral, uso venoso, e você pode usar ela para taquicardia ventricular rentante, fibrilação ventricular, fibrilação atrial, para manter um ritmo certinho em uma pessoa que já reverteu uma arritmia, que é o ritmo sinusal. Usada para a maioria das terapias. E aqui eu já coloco para vocês, né? Principal foco dela, que, por exemplo, é na parada cardíaca, e aqui eu coloco um fluxograma, que aqui é a primeira parte do fluxograma, seguida da segunda parte do fluxograma, tá? Primeira parte, um paciente, por exemplo, adulto, a maior parte dele para por ritmo chocável. Então, se é um paciente adulto, isso aqui é um diferente de um fluxograma, por exemplo, se fosse um atendimento à criança, que geralmente criança para em assistolia. Mas adulto, ritmo chocável. Primeira coisa, se chama ajuda para dar choque, tá? RCP, tá? Ritmo chocável, dar choque, tá? Viu que mesmo com choque não tá funcionando, gente? A droga, na verdade, aí desse ritmo de parada, que pode ser tanto um ataque ventricular quanto uma fibrilação ventricular, a gente logo depois, olha só, o que que a gente considera como medicação antiarrítmica? A amildarona ou a lidocaína, mas a amildarona, ela entra aqui, ó, no cenário pós-parada cardíaca depois dos choques. Mecanismo de ação, né? Bloqueia tanto canais de sódio, potássio e cálcio. Lembra que eu falei? Apesar de ser englobada como um classe 3 canais de potássio, ela tem ação em outros canais, mas o predomínio é potássio, tá bom? É bloqueador adrenérgico não competitivo, inibe automatismo anormal, tá? Prolonga o potencial de ação, esse é o efeito deletério pior, né? Que aí vai alterar o intervalo QT e pode ter risco também de torsade point, tá bom? E aí os efeitos adversos que eu queria contar para vocês, né? Primeiro, hipotensão, depressão miocárdica, tá? Isso pode acontecer, tá? A gente tem a possibilidade de náusea, isso tudo na fase aguda. Mas aí, conforme vai acumulando isso nos tecidos, que pode levar anos para sair, a gente pode ter fibrose pulmonar, depósitos corneanos, levando à diminuição da acuidade visual, disfunção hepática, até mesmo grau de hepatite, tá? Neuropatias também são comuns e relatadas, e principalmente distúrbios tiroidianos, tá? Que pode ser tanto hipo ou hipernatremia, e a reação, geralmente, de fotossensibilidade, podendo levar a escurecimento da pele. Inventaram a dronedarona, que seria um derivado não iodado da mildarona, né? Teria menos efeitos colaterais, principalmente relacionados à tireoide, mas, assim, em termos de eficácia, é bem menos eficaz que a mildarona, tá bom? E aí vem a lidocaína, também usado para arritmias ventriculares. É um anestésico, né, gente, que a gente usa muito na prática médica, é um anestésico, geralmente que a gente vai fazer bloqueio periférico, tá? Mas a gente pode usar ele venoso como droga antiarrítmica, tá? Mais arritmias ventriculares, tá? Geralmente não é mais usado para o risco de bloqueio cardíaco, insuficiência cardíaca aguda, tá? E o mecanismo de ação é relacionado aí, lembra, ele é uma classe 1, né? Bloqueadores de canais de sódio, tá bom? Como a gente já tinha falado. Ele tem uma ação rápida, aumenta em tecidos despolarizados, isquêmicos, inútil quando for supraventricular. Arritmias atriais não vai funcionar, tá? Diminui o automatismo, altera o limiar de excitação. E aqui pela questão, não altera muito o intervalo PR-QRS-QT. O QT, principalmente nos bloqueadores de canais de sódio, é principalmente com a quinidina, né, que é aquela classe 1A. Efeitos adversos, né? A gente vai ter crise convulsiva, tremores, disartria, tá? Isso tudo pode ser comum de avaliar porque tem também ação do sistema nervoso central nos canais de sódio.
alteração no nível de consciência, e às vezes você pode observar que assim que você faz, o paciente ele assume um nistagmo, que é um tremor geralmente horizontal dos olhos. A propafenona, né, que dos antiarrítmicos classe 1, né, de que é os canais de sódio, ela é mais segura, tá? Bloqueia aí os canais de sódio e de potássio, ou seja, ela não é só de, é igual, mas o predomínio é sódio, tá? Vai tornar mais lenta a condução nos tecidos, tá? É, de resposta rápida, antagoniza também do receptor beta, prolonga o intervalo PR e o QRS, né? Ou seja, o QT é pouco ali, na verdade, afetado, tá? E aí, eficaz para arritmias agora supraventriculares, tá? Incluindo a fibrilação atrial. Ou seja, além de controlar, ela pode manter um ritmo de fibrilação em ritmo sinusal e reverter esse ritmo, tá? Já pode ser usado para arritmias ventriculares, mas a eficácia não é tão grande, por exemplo, quanto aí uma amiodarona, por exemplo, tá? E a gente também tem para uso venoso e oral. Aqui, novamente, para a gente diferenciar aqui os bloqueadores de canais de sódio, aqui a propafenona, aqui, por exemplo, uma amiodarona, né? Para a gente ver aí a diferença na questão aí do mecanismo de ação em relação aos bloqueios, tá? Efeito adverso dela pode causar bradicardia, e aqui eu reforço também. É droga que não dá para fazer em paciente asmático, tá? Então, propafenona você tem que ter cuidado também na asma, tá bom? Não dá para fazer porque pode induzir broncoespasmo, tá bom? E pode piorar também a situação dos pacientes que têm insuficiência cardíaca. Então, droga antiarrítmica, né? A gente tem todo um zelo, um cuidado, né? Geralmente o que vocês vão muito manejar o suporte fino é quando o paciente chega lá na emergência, é um cenário que ele vem ali precisando de uma droga, e geralmente esses ajustes finos ambulatoriais do antiarrítmico fica muito aí a cunho do especialista, né? E no final, só para mostrar para vocês, né, o quanto, né, que o tratamento de arritmias no geral, né, quando vocês começarem a pegar na prática, que é uma pala para começar, vocês entenderem o que que é um antiarrítmico, né? E aí vocês vão ter tanto situações não farmacológicas, principalmente aqui a desfibrilação num cenário de instabilidade inicial, né? E aí aqui no cenário aí, já que às vezes a decisão é do paciente, mas é uma decisão posterior a nível ambulatorial, mas o cenário farmacológico, né, de drogas aí, a gente tem a classificação de Vaughan-Williams, né? Que classifica um, dois, três e quatro, e os outros antiarrítmicos que a gente já falou da digoxina, a gente já falou da adenosina, a gente citou o sulfato de magnésio, principalmente para tratar aquele torsade points, né? Nesse momento não é cunho da gente falar de atropina, né? Anticolinérgico aí nesse momento, tá? Então a gente fica aí de olho agora no foco da aula de antiarrítmicos, né? Classe um, classe 3, né? Porque a classe 2 vocês já tiveram e a classe 4 também já tiveram esse período, tá? Então a gente fica aqui, né? Bons estudos.